Você já forçou alguém a dizer que te ama? Você já gastou dinheiro que não tinha para ver um cara que mal olha para você? Você já ficou 6 horas sentada num sofá ao lado de um homem que fingia que você nem existia? Se você fez qualquer uma dessas coisas, você precisa conhecer a história de Gil. Gil é uma mulher inteligente, bonita, cheia de diplomas, mas Gil está viciada em homens que não a querem. Será que essa história parece com a sua? Sabe qual é a descoberta mais assustadora da psicologia dos relacionamentos? 70% das mulheres em relacionamentos destrutivos voltam pelo menos uma vez depois de terminar. Por quê? Porque elas não estão viciadas no homem, elas estão viciadas no padrão. Nos próximos minutos você vai entender várias coisas. Por exemplo, por que seu cérebro te sabota escolhendo os caras errados? Qual trauma de infância está controlando sua vida amorosa agora? Como quebrar esse padrão de uma vez por todas? E eu vou te contar usando uma história real de Gil, uma mulher que fez de tudo para ser amada e descobriu que estava fazendo tudo errado. No final desse vídeo, você vai entender por quê. Você faz tudo para agradar o cara. Você liga mesmo sabendo que não deveria. Você justifica comportamentos que jamais aceitaria de uma amiga, por exemplo. Você se culpa quando ele que é o problema. E principalmente, você vai saber o que fazer diferente. Antes de começar, se você já sabe que esse vídeo é para você, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque essa série vai mudar a forma como você se relaciona com os homens, com os parceiros na vida. E deixa eu te avisar, alguns momentos dessa história vão doer. Você vai se reconhecer, mas é justamente essa dor que te liberta. Eu vou te contar agora a história de Gil. Gil é uma das histórias reais que tem no livro Mulheres que Amam Demais. Essas histórias nos trazem a realidade de vários relacionamentos amorosos e muitas vezes você vai se identificar nessa história. Ouve a história de Gil agora. Ela sentada na cama, olhando para o celular, esperando o cara ligar. Ela sabe que não deveria ligar, que o dia de ligar era dele. Mas são quase meia-noite e nada. Aí ela fica muito ansiosa e pergunta: será que aconteceu alguma coisa? E se ele estiver precisando de mim, se estiver passando alguma dificuldade? Aí ela liga. Uma, duas, três, 4 vezes e ele atende. Voz arrastada, distante. Aí ela fala: você esqueceu de me ligar, tentando ser casual. Aí ele fala: ah, esqueci. Ele responde assim, tranquilo. Aí ela cobra: como você pode esquecer? Nós combinamos. E essa é a história de Gil. Mais uma ligação, mais uma discussão, mais uma noite de Gil tentando entender por que que o homem que diz gostar dela sempre esquece dela. A pergunta que não quer calar é: como uma mulher tão brilhante chegou aqui? E a resposta vai te chocar. Para entender a história de Gil adulta, precisamos conhecer Gil criança. Imagina uma garotinha de cabelos loiros encaracolados sentada à mesa do jantar. Ela acabou de tirar a nota mais alta da classe em matemática. Está ansiosa para mostrar para o pai. Ele chega em casa, ela corre até ele com o papel na mão e mostra: pai, eu tirei 10. E ele mal olha. Bom, e segue para a sala. Ela fica ali parada, segurando aquele papel, a nota perfeita, mas ela não foi o suficiente. O que que acontece no cérebro dessa criança nesse momento? O sistema de apego dela, controlado pela amígdala, está em alerta vermelho.
Perigo. Papai não me ama. Preciso fazer algo melhor. A cada rejeição, o cérebro dela associa amor é igual a extremo esforço. Amor não vem naturalmente. Amor precisa ser conquistado. Gil passou 18 anos tentando fazer o pai olhar para ela. Aos 18, ela fez algo que nunca esqueceria. Estava saindo de casa para a faculdade, bloqueou a porta, olhou nos olhos do pai e disse: Você vai dizer que me ama agora. E ele não falou nada. Mas de repente ele mudou de ideia e disse: Eu te amo. Ele finalmente murmurou: Eu te amo. Agora me abraça. Ele a abraçou rigidamente, deu uns tapinhas no ombro dela e se afastou. Foi a primeira e única vez que ele disse aquelas palavras. Jill comemorou uma vitória. Ela teve que forçar o pai a dizer que a amava. E o cérebro dela gravou isso como: se eu forçar o suficiente, ele vai me amar. Freud chamou isso de compulsão à repetição. Quando algo traumático não é resolvido, nós repetimos a situação inconscientemente, tentando vencer dessa vez. Gil não está procurando amor, ela está procurando o pai. Ela está tentando ganhar uma batalha que perdeu aos 3, 5, 10 anos de idade. E todo homem emocionalmente indisponível que ela encontrar vai ser mais uma chance de ganhar a batalha com o pai. Olha essa outra história de Gil. Ela tá numa lavanderia lavando as roupas dela e no bar ao lado tem um cara que chamou a atenção dela. Ela vai até lá, o cara chega perto dela e pergunta se ela quer jogar. Aquele coisa desinteressante, o cara casual, distante. E isso acende algo em Gil. Pensa nisso. Seu cérebro grita: é ele, o homem que eu vou transformar, o homem que eu vou mudar. Finalmente eu vou amar. Sabe o que está acontecendo quimicamente? Dopamina em níveis estratosféricos. Adrenalina do vício chegando no cérebro de Gil. Serotonina despencando, igual em pessoas com toque. Qual que é o resultado? Pensamento obsessivo, compulsivo, repetitivo. Gil não está se apaixonando, ela está ficando viciada em tentar fazer mudanças no outro. E aí, 2 semanas depois, eles estão namorando. Não havia nada de maravilhoso, ela admite. Nem o sexo, nem o companheirismo, nada. Mas ela botou na cabeça que tinha que fazer funcionar. Ela cozinhava feito louca, limpava, ia para a faculdade, trabalhava, sustentava os dois e ele não fazia nada. Ele desaparecia por dias, voltava sem explicações e quando ela perguntava onde ele estivera, ele batia nela. Gil nunca contou a ninguém o que aconteceu. Ela tinha vergonha, como a maioria das mulheres que passa por relacionamento tóxico. E elas pensavam: como eu deixei chegar nesse ponto? Eu não sou esse tipo de mulher. Mas sabe o que é mais devastador? Quando o cara a deixou por outra mulher, Jill pensou: claro, eu não era boa o suficiente. Se eu tivesse sido melhor, talvez ele tivesse ficado comigo. Vamos voltar aqui na família de Gil. Pai inacessível emocionalmente. Mãe que justifica. Ele queria um menino. Gil que internaliza: eu sou o problema. Isso cria um triângulo dramático na vida deles. Salvador: vou salvá-lo, curá-lo, consertá-lo. Vítima: por que isso sempre acontece comigo? Perseguidor: por que você não me ama? O que há de errado comigo? Gil triangulava nessas 3 posições. E o sistema se perpetua.
O cara sai, outro homem entra, o papel muda, mas o roteiro é o mesmo. Você já passou por isso? Vamos agora para outra história de Gil, para você ver a repetição. Ela tá numa cidade com amigos, trabalho, faculdade, dormir, mas estava sozinha. Ela estava cansada de sofrer e decidiu que nunca mais ia se envolver. Mas nessa noite, ela conhece outro cara em um bar. Um cara articulado, interessante, pergunta sobre a vida dela, e aí ela sente aquela faísca familiar. Acho que dessa vez é ele. Mas dessa vez ela percebe, por um segundo, ela sente o padrão. E sabe o que ela faz? Mergulha de cabeça, mesmo assim. Uma semana depois, ele vai vê-la, ela convida para dormir no apartamento dela, eles ficam juntos a noite toda. Na manhã seguinte, ela passa as roupas dele para ele poder ir trabalhar. Percebe o que ela está fazendo? Não é sobre passar a roupa, é sobre: olha como eu sou uma boa mulher. Me escolhe, por favor, me escolhe. O cara vai embora, chega em casa, o telefone toca. E quem é? É Gil. Eu estava preocupada com você. Que bom que você chegou bem. E ele ficou atônito, confuso. Eles acabaram de se conhecer e ele acabou de sair da casa dela. Gil desliga o telefone, sentindo aquela ansiedade familiar. E aí começa aquele ciclo. Ela liga todas as noites, não espera ele retornar. Ela corre atrás muito mais do que deveria. E aí ele se sente pressionado, ele se sente acuado. E ele diz para ela uma frase que muitas de nós já ouviu de algum homem: não me pressione. Se você me pressionar, eu desapareço. E aí Gil entra em pânico total. O que que ela pensa? Agora tudo depende dela. Ela tem que amá-lo e ela tem que deixá-lo em paz simultaneamente. Como isso é impossível para ela, ela pressiona mais e mais. E a próxima tacada de Gil foi pegar um voo no fim de semana para onde o cara morava, para passar o fim de semana com ele sem avisar. Ele fica assustadíssimo e ela fica na casa dele e ele mal dá bola para ele. Passa o fim de semana todo assistindo futebol na televisão e tomando cerveja. Ela do lado dele, ele fingindo que ela não está ali. E ela viu que foi um dos piores dias da vida, um dos piores dias do lado de um homem. Robin, a autora do livro, compara isso ao vício em drogas e a analogia é perfeita. Pensa comigo, estágio 1, euforia. Ele é perfeito, dessa vez vai dar certo. Estágio 2, tolerância. Precisa de mais contato, mais confirmação, algo mais. Estágio 3, dependência. Não consegue parar mesmo sofrendo. Estágio 4, abstinência. Quando ele se afasta, ela tem vários sintomas físicos. Náuseas, tremedeiras, palpitações, pensamento obsessivo, pânico. É literalmente uma abstinência química. Gil começa a se perguntar: o meu pai nunca quis estar perto de mim. O meu marido anterior também nunca quis estar perto. E agora, esse cara também. O que está acontecendo? Aonde eu falhei? E onde eu falhei, eu preciso me consertar. Porque se eu me consertar, ele vai me amar. E isso tudo é uma ilusão de controle. Porque a verdade insuportável é: não tem nada de errado com Gil. O pai dela é que era incapaz de amar qualquer pessoa. O cara que ela estava saindo era violento e doente. O atual relacionamento, o cara era indisponível
disponível emocionalmente. Mas aceitar isso significa aceitar a impotência. Significa aceitar que não há nada que ela possa fazer. E isso para ela é mais aterrorizante do que continuar tentando. Vamos fazer uma prática agora. Eu vou listar características de mulheres que amam demais. Vou registrar cada uma e quero que você faça o seguinte: a cada característica que você reconhecer em si mesma, anote. No final, eu te digo o que significa, combinado? Gil se encaixa em quase todas as características. Então vamos lá. Lar desajustado, onde necessidades emocionais não foram satisfeitas. Tornar-se super atenciosa com a pessoa para suprir a necessidade dela. Atração por homens inacessíveis emocionalmente. Medo de abandono. Fazer qualquer coisa para manter a relação e não ser largada. Você pensar que nada é problema demais para ajudar o outro. Você faz tudo por ele. Paciência infinita, sempre esperando que ele vai mudar, que você vai salvar o relacionamento. Você assume mais de 50% da responsabilidade de tudo que acontece. Sempre é culpa sua. Autoestima baixa. Você não acredita que merece ser feliz. Você vive no sonho, não na realidade. Você é dependente de homens e do sofrimento emocional. Você tem tendência a outros vícios, comida, álcool, drogas. Atração por caos para evitar focar em si mesma. Usa relacionamento instável para evitar depressão. Você tem atração inexplicável por homens problemáticos. Registra aqui e me conta quantas você marcou. Se você marcou de 1 a 3, você tem alguns padrões, mas está consciente neles. Se você marcou de 4 a 7 padrões, você ama demais em certas áreas da sua vida. Se você marcou de 8 a 12, você provavelmente está em um padrão destrutivo nesse momento. Se você marcou de 13 a 15, você é agil e está na hora de buscar ajuda. E qual é a história? Qual é o final da história de Gil? A história de Gil ainda está acontecendo, porque ela pode ser a minha e a sua história. E ela ainda está descobrindo o que fazer. Ela ainda está em busca do autoconhecimento e de aprender o que não deve levar para um relacionamento. Mas se você estiver vivendo isso, eu quero te pedir. Você não está aqui para consertar relacionamentos. Você não está aqui para fazer alguém te amar. Não é sobre ser boa o suficiente. É sobre desistir dessa luta impossível e começar uma nova. A luta para se amar. O que ela, a personagem, precisa entender e talvez você também precise. Você não está escolhendo conscientemente. Seu cérebro foi programado na infância, você foi treinada para achar que amor é igual sofrimento. E isso não é culpa sua. O seu problema não é o cara, é o que você escolhe, que padrão você repete. Você carrega esse padrão dentro de você. E eu quero te dizer que há cura. A compulsão à repetição acontece porque o seu cérebro está tentando resolver o seu trauma de infância. Quando você finalmente resolve, através de terapia, consciência, trabalho interno, você para de repetir. Você para de escolher errado. Eu quero te dizer que você não é louca, você não é fraca, você não é o problema. Você é uma criança ferida, tentando curar uma ferida adulta com ferramentas de criança. Mas agora você sabe disso. Você pode pegar ferramentas novas
e se autocurar, se autocuidar, se autoconhecer. Eu quero que você olhe agora para a sua garotinha, aquela criança que não recebeu amor, que não recebeu um abraço e que acha que não foi boa o suficiente. Eu quero que você diga: eu te vejo, eu te amo e você sempre foi suficiente. E finalmente colocar aquela história no lixo e seguir em frente. Você é digna de amor.